Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos vocês que estão em casa nesse domingo. Que o nosso bom Deus, eterno Pai, esteja com vocês aí onde vocês estão. Que a sua família esteja com você. Se não está, convide para que ela esteja. E que você possa aquietar seu coração nesse instante, nesse momento, para receber de Deus a oportunidade de adorar ao seu nome, de bendizer ao seu nome. Aqui estamos para isso. Louvado seja o Senhor, porque nos oportunizou, em meio a toda essa situação, termos condições de ter meios eletrônicos e de comunicação, redes sociais, para poder adorar a Deus em casa. O nosso Senhor, Ele é maravilhoso e tem nos oportunizado viver em meio a toda essa situação a qual nós nos encontramos, momentos onde podemos contemplar, sim, a glória dEle. Estamos continuamente vivendo aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Nós não podemos perder de vista isso. E nós aqui estamos juntos para exaltar o nome dEle, para bendizer o nome dEle, para louvar e exaltar ao Senhor, pois é o nome que está acima de todo nome, nome maravilhoso. Ele é o Senhor de todas as coisas e não perde de forma alguma o controle. Por isso que nós iremos adorar o nome do Senhor. E que você possa fazer isso, meu irmão, em nome de Jesus. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de convidar você, se você tiver com a sua Bíblia aí, abrir, em nome de Jesus, no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Nós iremos ler no capítulo 1, versículo 7 e o versículo 8. Abra sua Bíblia, por favor, em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 1, versículos 7 e 8. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. E no versículo 8 diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Essas palavras descritas por João nos conforta de uma maneira sem igual, pois entendemos que o Senhor de todo o universo, aquele que começou, aquele que terminará, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, é a esse que nós adoramos. Nós adoramos ao Filho do Deus vivo, aquele ao qual o Senhor entregou a chave do mundo em suas mãos. E a Ele nós iremos render louvor. E nesse momento de chamada à adoração, chamado a nós nos invocarmos ao Senhor Jesus, que você possa nesse instante fechar o seu olho aí, onde você está, aquietar o seu coração e pedir que Deus fale a sua vida, fale com você e que nesse dia você seja edificado pelo sangue de Jesus. Louvamos ao Senhor. Ó Deus eterno, Pai amado, querido e adorado, Deus bendito, ó Deus, nós reconhecemos a grandiosidade do Teu poder. E pela Tua palavra que nos deixa claro, ó Pai amado, que Tu és e para sempre serás, ó Deus amado, a única razão de tudo acontecer, de tudo existir. Ó Deus, e nós, insignificantes, pequenos, nos humilhamos, ó Senhor, em Tua presença nesse instante, para Te dizer, ó Deus, que nós reconhecemos, ó Deus, o Teu poder e dizemos, ó Deus, que Tu és sim, Senhor, Todo-Poderoso, que não existe outro, Senhor, na terra que seja digno de receber louvor, honra e glória. E por isso, ó Deus, nós nos reunimos, ó Deus, mesmo que de forma virtual, mesmo que de forma distanciada, nós nos juntamos, ó Deus, com esse intuito, com esse propósito, com esse entendimento de que precisamos Te adorar, que precisamos Te bendizer e Te exaltar. E, ó Deus, recebe em nome de Jesus a nossa adoração. Recebe os louvores, ó Deus, que serão cantados, ó Deus, nesse dia. Recebe, Senhor, os nossos cânticos. Recebe, Senhor, o nosso coração e a nossa mente.
E, ó Deus, te pedimos desde já que o Senhor se faça presente, Senhor, neste momento, que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, sentir a Tua presença em nossas vidas, que possamos sentir, ó Deus amado, a transformação necessária, Senhor, diária para as nossas vidas, a santificação para os nossos corações, que nessa nossa intenção de Te adorar, possamos ser santificados, ó Deus, pois a Tua palavra nos promete isso. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Vamos, em nome de Jesus, adorar ao Senhor agora. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, selo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Diga, tu tens sido tão bom pra mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Diga, tu tens sido tão bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Diga, traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras
pra me encontrar. Ele levantando a sua voz e diga bem alto, diga: traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Diga: derruba, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Nós te agradecemos, Jesus, pelo teu amor. Agradecemos, Deus, pela sua graça. Agradecemos, Deus, pela sua misericórdia. Agradecemos por esse tão grande amor que nos alcançou. Agradecemos, Deus, pelo teu cuidado, pela tua proteção nesses dias. Nós queremos, Deus, voltar o nosso coração para ti, Senhor, nessa hora. Voltamos o nosso coração ao Senhor nesse tempo e nos arrependermos, Senhor, do nosso pecado. Nos arrependermos, meu Senhor, das nossas debilidades e das nossas falhas, Senhor. Vem e nos cura nesse tempo. Vem e nos transforma o nosso coração e a nossa mente, Senhor, nesse tempo. E nos faz crescer, e nos faz amadurecer, Senhor. Nos faz ter uma mente, Senhor, madura. Uma mente, meu Senhor, parecida com a de Jesus. Nos ensina a nos parecermos com Jesus, Pai, nesse tempo. A partir de hoje, Senhor, mais maduros. Nos ensina, meu Senhor, a sermos mais maduros, Senhor. Mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Esse é o nosso desejo, Pai. Consagramos, Deus, a nossa vida, o nosso coração, Senhor. O nosso dia a dia ao Senhor. Consagramos a nossa vida a Ti, Senhor. Nos entregamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Nos sentimos muito felizes de estar louvando aqui nessa noite junto com os irmãos. Traga a paz do Senhor de todos nós. Meu nome é Charles e me sinto muito feliz de estar louvando aqui nessa noite com os irmãos, e eu espero que todos os louvores que a gente está entoando aqui nessa noite, nesse culto, possam trazer edificação e possam trazer crescimento ao teu coração, e que você possa sentir a presença de Deus tocando o seu coração, transformando sua mente, trazendo consolo, alegria e força nesse tempo. Amém? Coloca a mão no teu coração, feche seus olhos e louva com a gente. Amém? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Diga junto: celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Diga: toda a terra
cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Diga a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Diga mais uma vez: a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Exaltado, para sempre exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu. Diga: ele é exaltado. Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu.
exaltado no céu. Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu. A última vez. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda entendendo que faz parte do princípio litúrgico, nós pedimos perdão ao Senhor. Nós iremos ler nesse instante, nesse momento de confissão a Deus, onde você pode pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados. O texto que está em Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Faça isso em nome de Jesus, abra aí na sua casa. Hebreus, capítulo 9, versículo 26. A palavra diz assim: se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou, uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. O Senhor Jesus, em uma situação de tristeza, em uma situação onde ele orava no Getsêmani, e com muita dor no seu coração, apreensão em toda aquela situação, o seu coração era um só, o desejo era um só: salvar-nos. O plano de Cristo para salvar a sua vida não aconteceu naquele dia. O plano de Cristo, junto com Deus, seu Pai, aconteceu no início, na fundação dos tempos. Antes de tudo, antes de todos, o Senhor Jesus já havia se preparado para nos salvar. E Ele fez, foi consumado. Tetelestai, Ele disse na cruz do Calvário. Nós fomos salvos pelo Senhor, mas nós temos a oportunidade de pedir perdão, porque apesar da certeza da salvação, ainda continuamos errando, caindo, falhando, e nós temos nesse instante a oportunidade de pedir perdão a Deus pelos pecados conscientes, inconscientes, pela omissão, pelo nosso pensar, pelo nosso agir. Peça perdão a Deus onde você está nesse momento, curva a sua cabeça mais uma vez. Gostaria de pedir que você concentrasse nesse instante o seu coração e a sua mente. Só Deus sabe o que está passando na sua vida, no seu coração. E você tem essa oportunidade agora, em nome de Jesus, de pedir perdão a Ele, sabendo que Ele já perdoou os seus pecados, mas pedindo que Ele tire tudo que destrói a comunhão entre você e Ele. Em nome de Jesus, faça isso. Ó Santo Senhor Jesus, em Tua presença, ó Deus, mais uma vez nós te pedimos, ó Pai querido, que Tu possas, ó Deus, salvar-nos de nós mesmos, ó Deus, livrar-nos de nós mesmos, livrar-nos, ó Deus, dos nossos erros e das nossas falhas, Senhor. Sabemos que temos errado, sabemos que temos falhado, ó Deus, de tantas formas, ó Senhor. Ó Pai amado, nós te pedimos, ó Deus, tira de nós toda pedra de tropeço, ó Deus, que existe nas nossas vidas. Permita-nos, ó Deus, viver momentos de comunhão contigo, ó Deus, ainda mais. Ó Santo Senhor Jesus, nós entendemos que a nossa natureza, ó Deus amado, ainda nos destrói, ó Deus, ainda destrói às vezes a comunhão que temos contigo. Por isso, ó Senhor Jesus, nós te pedimos perdão, Senhor, porque sabemos, conhecemos a Tua palavra, ó Deus, e continuamente temos caído nas ciladas, ó Deus, e por nós mesmos, Senhor, pois sabemos que há também, ó Deus amado, o nosso eu que combate contra nós mesmos. Ó Senhor Jesus, Tu sabes, ó Deus, o que passa no coração de cada irmão, de cada pai, ó Senhor, de cada filho, de cada esposa, Senhor, que está nesse instante, ó Deus, orando a Ti. Por isso, ó Deus, te pedimos, ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas, ó Senhor. Não nos deixe só, Senhor, por um instante sequer, pois sabemos que, se só, estaremos fadados a falhar, Senhor. Não há esse que, ó Deus, viva em comunhão contigo, ó Deus, ou queira viver em comunhão contigo e não peça perdão, porque, ó Deus amado, sabemos que erramos.
Ó Senhor Jesus, tem misericórdia das nossas vidas, ajuda-nos a cada vez mais sermos santos. Ajuda-nos em atitude de santidade, ó Deus. Livra-nos de nós mesmos, ó Deus. Livra-nos do pecado, Senhor. Para que a cada dia, ó Deus, possamos contemplar a beleza da Tua santidade, ó Deus, e entender a oportunidade que Tu nos tem dado, ó Deus, de viver nessa terra, ó Pai. Senhor, o céu para nós começa no instante em que Te conhecemos, ó Senhor. E temos a certeza absoluta, ó Santo Deus, que Tu estás conosco, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Por isso, ó Deus, carrega-nos pelas mãos e que a Tua misericórdia se renove a cada manhã. É o que nós te pedimos, ó Senhor Jesus. Seja bendito e adorado. Amém. Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia que o Senhor fez para a sua obra, para a sua glória, e o povo se reúne para adorar o seu nome. E depois de orarmos, de cantarmos louvores ao Senhor, nós queremos, nessa noite, em que a sua família está reunida, creio eu assim, nós vamos refletir a palavra de Deus. E quero só relembrar aos irmãos que nós temos ainda vivido momentos difíceis, a pandemia ainda se alastra no nosso país, infelizmente, mais de 2.000 vidas já foram ceifadas por conta dessa pandemia. E a nossa oração e o nosso clamor ao Senhor é que a sua boa mão venha intervir em tudo que tem acontecido. Eu quero dizer e reiterar aos meus irmãos, à sociedade de forma geral, que nós precisamos ter responsabilidade e, como cristãos, devemos também nos submeter às autoridades que, no caso hoje, têm uma responsabilidade. E aí temos que manter esse momento do distanciamento social. E a igreja não pode achar que é diferente disso. Então, eu quero convidá-los a permanecerem com essa prudência. Aqueles que, de fato, não podem, precisam ir ao trabalho, façam isso com muito cuidado, com muito zelo, em nome de Jesus. Pensando não só em você mesmo, mas pensando no seu próximo, pensando nas pessoas, mas, acima de tudo, confiantes de que Cristo é o Senhor que cuida de todos nós, é o Senhor que derrama sobre o seu povo graça, misericórdia, mas também justiça. E precisamos estar cônscios de que o Senhor Deus tem sido o nosso refúgio, mas também corrige o seu povo no momento e na hora que precisa corrigir. Então eu quero deixar essa palavra, em primeiro lugar, de que nós precisamos ter a responsabilidade de zelar nas vidas. Não quero entrar aqui no mérito de se tem que fazer, se não tem, mas precisamos seguir as autoridades sanitárias, que são as responsáveis hoje. Então, quero dizer a você que, em nome de Jesus, seja alguém que teme ao Senhor, mas, acima de tudo, ama ao próximo. Meus amados, pensando nisso, e aí nós falamos da pandemia, das mortes, que já chegaram a um número, assim, na minha opinião, muito grande em nosso país. Eu, sinceramente, não esperava que tivéssemos tantas pessoas, mas temos clamado ao Senhor. E quero dizer a você que, às vezes, nós ficamos pesarosos com a situação, ficamos, muitas vezes, a nossa mente, ela tende a confiar, mas, ao mesmo tempo, o medo, como nós já falamos em algumas semanas na nossa comunidade, o medo, às vezes, toma conta de nós. E eu quero ler uma porção das Escrituras Sagradas que mostra justamente isso. Um temor que surgiu no coração dos discípulos de Jesus por conta de uma situação assim que causou pânico e medo de morrer.
e aí eles clamaram a Jesus. Então eu quero convidar você que está em sua casa, com a sua família, a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versos de 22 a 25. Aquela famosa tempestade que os discípulos enfrentaram. Então, esse texto também está descrito em Mateus 8, de 23 a 27, e Marcos 4, de 35 a 41. Mas eu quero ler a perícope que está no Evangelho de Lucas, que diz assim: aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele, Jesus, num barco, em companhia dos seus discípulos, e partiram. Enquanto navegavam, ele, Jesus, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de naufragar e morrer. Chegando-se a Jesus, despertaram-no, dizendo: Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e elas lhe obedecem? Feche os seus olhos e ore comigo ao Senhor mais uma vez. Amado Deus, bendito e exaltado seja sempre o teu nome. Pai de amor, eu quero te agradecer por esse momento de estarmos aqui como igreja. Fala aos nossos corações através da tua palavra. Nos dá ensinamento, Senhor, e aplicação para a situação que estamos vivendo hoje. Nós sabemos que, de uma forma bem específica, elas são bem diferentes as situações. Mas, de forma geral, nós podemos trazer aplicações à nossa vida. E é isso que nós te pedimos. Fala ao coração da tua igreja hoje, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Como eu estava dizendo, essa passagem das Escrituras, ela se dá no momento em que Jesus sai de um lado do Mar da Galileia e chama os seus discípulos. Se vocês lerem atenciosamente aí os versos anteriores do capítulo 8 de Lucas, você vai perceber que Jesus chama os seus discípulos a irem ao outro lado da margem, saírem ali. E nesse trajeto, Jesus tira aquele famoso cochilo, uma soneca, porque ele sabia o que ia acontecer e o que estava acontecendo. A pergunta é: será que Jesus, estando presente ali, ele não sabia desse vento e dessa tempestade que iria acontecer? Mas ele dorme. Aí você pode dizer o seguinte: mas ele é Deus. Ele sabe e ele tinha certeza da sua autoridade. Aí a outra pergunta que vem é: e os discípulos sabiam o que ia acontecer? Não. Eu respondo com certeza. Eles não sabiam que aquela tempestade ia acontecer. Mas há uma verdade que precisa ser dita. Eles eram, a maioria deles, pescadores e já conheciam a situação daquele lugarejo, ou daquele lugar onde eles estavam. O Mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades, ou Lago de Genezaré, ele ficava em um local interessante. O ponto em que esse Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, ficava, ele estava na Cisjordânia, fronteira com Israel. Ele era um lago
de água doce. Mas o mar da Galileia ficava a 213 metros abaixo do nível do mar. E apenas a 48 quilômetros dali, aí você pode pensar aqui o quilômetro 40, mais um pouquinho, entre o 40 e Jeremoabo, você pega alguns lugares ali, 46 quilômetros, ao norte estava o Monte Hermon, com mais de 2.800 metros de altura. Montanha sagrada para Israel e montanha nevada para os árabes. Por que montanha nevada? Porque em todos os momentos, ou em todas as estações do ano, no pico desse monte, sempre nevava. Sempre era frio. Enquanto ao redor, as terras queimavam ao sol. E aí, por esse motivo, existe de tempos em tempos uma tempestade no mar da Galileia. Então, aqueles pescadores, eles já sabiam que de tempos em tempos, aquela situação poderia acontecer novamente. Eles sabiam que em um momento isso poderia acontecer, mas eles não esperavam que fosse naquele dia, naquela situação. E aí o que é que acontece? Jesus, e é o que nos parece, propositadamente, ele dorme. Ele descansa. Enquanto os discípulos estavam ali, talvez naquele momento de alegria, e aí vem e acontece esse fenômeno, que não era sobrenatural, era algo natural, mas acontece naquele instante. E quando isso acontece, as águas ficam revoltas. E mesmo sendo hábeis pescadores, eles ficaram com medo. E medo de quê? Morte. Toda vez que o ser humano é confrontado, ou se vê confrontado, ou à beira da morte, vem o medo. E a ideia não é apenas o medo do que vai acontecer. A ideia é que perder a vida, isso é algo que o homem, ele não foi criado com essa intenção de morte. A morte entra na vida do homem por conta do pecado. Mas Jesus vem para redimir o homem desse pecado. Estou dizendo isso para que os irmãos entendam a situação, e aí eu vou começar a traçar um paralelo com as circunstâncias de hoje, dos nossos dias. Veja bem, talvez os discípulos de Jesus, eles tinham ali, naquela situação, 3 motivos para não se abalarem. Mas eles não tinham, talvez, dado atenção a isso. E eu vou explicar por quê. Como assim, pastor? Se vê a tempestade, eles estavam com medo, como é que eles não vão se abalar? Como é que eles estão confrontados ou se veem diante da morte? O Senhor Jesus estava dormindo, e eles vão até Jesus e dizem: Senhor, não te importa que nós venhamos a perecer? É que, naquele dia, não haveria naufrágio. Sabe por quê? Porque Jesus disse: vamos para o outro lado. Jesus sabia que naquele dia não haveria naufrágio. Mas eles não atentaram para essa promessa de Jesus chamar eles, os discípulos, para irem para o outro lado. E se Jesus deu essa palavra, eles estariam sim do outro lado. Aí você pode dizer: pastor, será que isso não está beirando o triunfalismo? Isso que o Senhor está dizendo não é um triunfalismo barato? Não. É apegar-se às promessas que são ditas por Deus, por Cristo, em sua palavra ou em suas palavras. Nesse momento, a palavra de Jesus foi: nós vamos para o outro lado.
E talvez os discípulos não atentaram a isso. Naquele dia, não haveria naufrágio. Naquele dia, não haveria morte. Porque era promessa de Jesus. Verso 22, se você reparar de novo aí, aconteceu que num daqueles dias, entrou num barco em companhia dos seus discípulos e disse: passemos para o outro lado da margem. Jesus havia dito: nós vamos, todos nós vamos. Mas na hora que veio o perigo, na hora que veio a circunstância terrível e a morte estava próximo, eles esqueceram da palavra de Cristo. Por que será que eles esqueceram? Por que será que muitas vezes nós temos esquecido da promessa de Deus hoje também? Será que de fato conhecemos quem é Jesus? E isso, o próprio texto diz, no verso final. Eles ficaram admirados. Mesmo Jesus chamando a atenção deles, eles ficaram admirados, dizendo: quem é esse? Quem é? Olha, eles estavam andando há vários dias com Jesus. Eles conheciam o Senhor, eles viram os milagres do Senhor Jesus. Mas quem é esse que até o vento e as águas lhe obedecem? Então, mostra-nos que aqueles que muitas vezes estão andando com Jesus, observando os milagres, observando aquilo que Jesus tem feito, ainda não conhece Jesus de fato. Nós sabemos que mais tarde esses discípulos entenderam o propósito e foram ensinados por Jesus. Por isso não é à toa que Jesus anda 3 anos com eles. Jesus mostra o seu propósito e dá a eles a designação de segui-los, de fazer muito mais. Mas era uma promessa do Senhor Jesus. Por isso que naquele dia não haveria naufrágio. Mas quando a perspectiva ou aquilo que nós enxergamos é maior do que o que nós esperamos, aí isso traz conflito ao coração humano. Por quê? Porque nós somos pecadores e somos tendentes a olhar com essa visão. Esquecemos daquilo que é prioridade. Outra coisa, o verso de 23 também alerta, porque não haveria naufrágio. Primeiro, porque era uma promessa de Jesus. Segundo, porque Jesus estava com eles. Jesus não os mandou sozinhos, mas estava com eles. Talvez aí você diga: então, por isso, pastor, que eles foram clamar a Jesus, eles foram atrás de Jesus, porque eles sabiam que Jesus tinha uma palavra que poderia salvá-los. Mas se você olhar e pensar direitinho naquilo que eu falei agora, na parte final, eles ficaram refletindo: quem é esse? Quem é esse? Eles não conheciam. Eles não estavam sozinhos. Jesus estava com eles. Mas na hora que vem a adversidade, muitas vezes nós esquecemos disso também. Aí eu pergunto: será que na adversidade dos nossos dias tem sido diferente? Claro que não. Não tem sido. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com situações, eu achei muito interessante o que uma irmã hoje, ou esses dias, colocou lá no grupo da igreja. Ela disse assim: alguém colocou o nome de alguém que havia morrido. E ela disse: quando os números de mortes passam a ser conhecidos, isso nos afeta cada vez mais. Eles deixam de ser apenas números e passam a ser parte de nós. E é verdade. Então, assim, quando os discípulos viram que havia uma possibilidade deles morrerem,
E Jesus estava falando que o reino dele não é desse mundo. Jesus havia ensinado tudo isso. Mas eles ficaram com medo. Mas eu quero dar uma terceira razão. Porque naquele dia, e veja, eu disse desde o início, eu quero fazer essa distinção, e eu estou sempre chamando a sua atenção para isso. Eu não estou dizendo que a situação é igual. A daquele dia, no lago de Genezaré, onde aquela tempestade veio, a tempestade era algo que já era esperado, algo que poderia acontecer, e a pandemia é algo diferente. Nós não esperávamos, ninguém esperava por esse vírus, mas ele veio. Eu estou guardando as proporções para que você entenda que eu não quero correlacionar uma situação a outra. Mas o fim era o mesmo: morte. Morte. Porque o nosso grande medo hoje da contaminação é a morte, e não a contaminação em si, mas a morte, que nos traz pavor, que nos traz medo. O medo de perder pessoas que amamos, o medo de não ver mais essas pessoas, o medo de estarmos infectados, infectar outros que amamos, ou até mesmo perder a nossa vida. Porque foi essa situação, o medo, naquele dia aos discípulos, trouxe um pavor exacerbado. Jesus estava seguro na vontade de Deus. Por isso não haveria naufrágio naquele dia. Veja o verso 23. Jesus dormia tranquilamente, pois ele sabia a vontade de Deus. Só estaremos seguros quando conhecemos a Jesus e estamos no centro da vontade de Deus, queridos. Essa é a grande elo das duas situações. Aquele dia que trouxe pavor de morte aos seus discípulos e aos nossos dias. Quando nós sabemos quem de fato é Jesus, e quando nós estamos centrados na vontade de Deus, nós sabemos que a morte não tem a última palavra. Mas eu quero me encaminhar aqui para o fim da nossa reflexão. Eu já mostrei 3 motivos porque naquele dia os discípulos poderiam entender que não haveria naufrágio. Nos nossos dias, nós também podemos entender que ainda não é o fim. Porque Jesus disse que quando tudo isso começar a acontecer, e já vem acontecendo há um bom tempo, isso é o princípio do fim. Mas talvez não seja o fim ainda. Talvez não é o fim. Pode ser o fim para algumas pessoas. E não estou dizendo isso menosprezando, porque isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você. O que eu quero dizer a você é que você precisa, e eu preciso, conhecer quem é Jesus e estar centrado na vontade de Deus. Então, como podemos aplicar essa passagem das Escrituras à nossa vida prática hoje? Como é que nós podemos fazer isso? E é nesse momento que eu quero trazer algumas informações de como nós podemos também colocar esse princípio dos dias de Genezaré, lá do lago, em que Jesus estava com seus discípulos, para essa situação de hoje. Se conhecemos a Jesus, não temos motivos para temer. Jesus tem poder sobre a natureza e também tem poder para nos ajudar nas adversidades da vida. Tem poder para destruir as pandemias e tem poder para nos livrar delas. Precisamos nos apegar à bondade de Jesus por alguns motivos. E aí eu começo a mostrar os motivos porque nós precisamos colocar em prática. Então veja, mais uma vez eu quero dizer, essa palavra ela não é de um triunfalismo barato, pelo contrário, é daqueles que são militantes na causa do Senhor Jesus. Então, primeira coisa, as tempestades da vida podem nos surpreender. E essa tempestade nos surpreendeu. Então é preciso colocar em prática. Como? Eu preciso saber quem é Jesus. Porque nós podemos ser surpreendidos. Muitas vezes, elas mostram quem de fato nós somos. Escancara a nossa vida. Homens e mulheres, muitas vezes, sem fé.
Então ela nos surpreende e ela nos desnuda perante Deus, não perante os homens, mas perante Deus. Elas revelam que a nossa experiência tem pouca valia. Os discípulos se sentiram impotentes naquela situação. E nós hoje também nos sentimos impotentes, inseguros, abandonados muitas vezes. Provérbios 3, verso 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Mas também nos leva a reconhecer quem Jesus realmente é. Ela nos deixa impotentes, inseguros, com um sentimento de abandono, mas também nos leva a entender quem de fato Jesus é. Então, muitas vezes a tempestade nos surpreende. E por quê? Porque nós vamos nos desnudar diante de Deus. Então, coloque em prática. Queira de fato conhecer quem é Jesus. Saiba qual é a vontade de Deus e ande segundo o propósito dele, ao qual você foi chamado. Nós somos chamados aqui à terra com um propósito. Eu tenho dito cada dia aos meus irmãos, o nosso propósito é sim, muitas vezes, lutar por justiça, não concordar com a injustiça. São coisas parecidas, parecem redundantes, mas não. Porque a Bíblia diz que nós não devemos também ser demasiadamente justo. A Bíblia não está dizendo que eu não posso lutar por justiça, pelo contrário, ela está dizendo, eu não posso querer que os outros sejam julgados e eu seja sempre liberado. Isso é demasiada justiça, é penalizar sempre os outros e eu sempre ser tido com misericórdia e sempre olhar para mim com um olhar de misericórdia e não de justiça. Deus não nos olha assim. Ele nos olha com graça, Ele nos olha com misericórdia, mas também nos olha com justiça. Então, muitas vezes, quando somos surpreendidos, sabemos de fato quem Deus é. Segunda coisa, porque você deve colocar em prática o conhecer a Jesus, como os discípulos não conheciam. Mesmo em meio à surpresa da vida, podemos descansar em Jesus, pois o caminho não é o desespero ou a fuga. Olha o que eu estou dizendo a você agora. O caminho não é se desesperar, nem querer fugir, mas é recorrer a Jesus, pois Ele está conosco e tem o controle de todas as coisas. Paulo, escrevendo à igreja de Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7, ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Tem algo que você precisa falar? Fale para Deus. Tem algo que você precisa pedir? Peça a Deus. Pela oração e pela súplica. Com ações de graça, ou seja, agradecendo já a Deus, sabendo que Ele é a resposta. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É isso que acontece. Mesmo em meio à surpresa da vida, podemos descansar. Aquilo não aconteceu com os discípulos, mas é preciso que aconteça comigo e com você, porque nós temos a lição que a Bíblia nos dá quanto a isso. Jesus ensinou os discípulos, mas ali era um exercício ou uma pedagogia para nossas vidas hoje também. Terceiro lugar, quando somos envolvidos por uma grande tempestade, podemos pensar que Deus não se preocupa conosco. Os discípulos ficaram com medo. Será que Ele não se preocupa conosco? Será que Ele não está preocupado que nós vamos perecer? Quantas vezes nós também pensamos assim? Porque nós temos visto morte no nosso país, nos outros países, nas outras nações. Será que no nosso estado já aconteceram mortes? A nossa cidade ainda não aconteceu. Espero em Deus que não aconteça. Mas será que nós pensamos assim? Ele não se preocupa? Será que Ele nos deixou só?
Você, eu, será que estamos pensando assim? É preciso voltar à singeleza do Evangelho e entender que Jesus veio para nos dar vida, vida em abundância. E essa vida é nele, é por ele. E não importa se venhamos a perecer. E nesse caso, queridos, eu não estou sendo aqui alguém relapso com os cuidados. Não. Talvez você lembre do que foi que eu falei no início aqui para os irmãos. Mas muitas vezes nós estamos pensando que fomos abandonados por Deus. Você, meu amigo, você, minha amiga, que me escuta também agora, meu irmão, minha irmã, eu quero te desafiar a não pensar dessa forma. Jesus não abandona os seus. Naquele dia não haveria naufrágio, porque Jesus prometeu e chamou: vamos ou passemos para o outro lado da margem. Coloque em prática na sua vida confiança, fé no Senhor Jesus. Mas em quarto e último lugar, a aplicação é: o Senhor Jesus tem poder para acalmar qualquer tempestade. Os corações dos discípulos foram acalmados. E da mesma forma, Jesus pode acalmar os nossos corações hoje. Se nós entendermos que a autoridade dele é maior do que qualquer outra autoridade. Ele domina sobre o mar, sobre os ventos e sobre as pandemias. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da vida. Coloque nele a confiança. Coloque nele a esperança. Muitas vezes somos levados a esquecer que Jesus é o mesmo naqueles dias. Eu quero dizer a você nessa noite: não se esqueça disso. Jesus é o mesmo Senhor que se preocupou com os discípulos e depois disse para eles: aonde está a fé de vocês? Ele acalmou e repreendeu os discípulos. Lembre-se, Jesus é o mesmo, ele não perde o controle. Coloquemos as nossas esperanças no Senhor. Façamos sim a nossa parte, mas o milagre é dele. Que a tua vida seja para a glória de Deus. Que essa palavra, que esse caso que aconteceu com os discípulos de Jesus, possa nos levar a pensar que situações difíceis, que muitas vezes nos deparamos com entre a vida e a morte, Jesus tem a palavra final. E se ele entende que chegou a hora, nada vai mudar. Mas também se ele entende que o clamor do seu povo é: intervém com mão poderosa, ele traz calmaria. Descanse nele, espere nele, em nome de Jesus. Pai amado, eu quero te pedir para a tua igreja nessa noite, por minha vida, Senhor, por nossas vidas, que nós de fato conheçamos quem é o Senhor, que nós de fato estejamos andando segundo a vontade de Deus, Pai. Que não venhamos a esquecer que o Senhor é o mesmo, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor não nos deixa, porque essa foi a tua promessa para nós. Nos dá graça, Senhor, de podermos andarmos segundo a tua vontade. É no nome de Jesus, o teu Filho amado, que nós oramos e te agradecemos. Recebam a bênção, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, que a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo de Deus, sejam com vocês, igreja do Senhor, hoje e até o dia da vinda de Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Meu querido, eu quero convidar você a ainda ouvir os avisos da nossa comunidade.
ver aquilo que nós estaremos fazendo. Essa semana há no nosso coração um desejo. Eu não fiz a live da quinta-feira, mas eu quero avisar que essa semana nós estaremos assim no momento de quarentena também das lives. E explico por quê. Nós estaremos montando essa semana com o conselho da igreja e com alguns irmãos o planejamento de como nós vamos fazer essas lives. Pode até ser que um dia na semana nós venhamos a fazer aquela com interação, com oração, conversar um pouquinho, mas o estudo em si nós vamos estar essa semana. Se der certo até a terça-feira, mas eu vou não prometer aos irmãos que terça teremos. Se mudar, eu aviso a vocês. Então nós vamos ter os avisos. Que Deus te abençoe. Uma boa semana e um beijo no coração de cada família, em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. E o meu maior desejo é Cristo em minha vida e em meu coração. Quero vê-lo face a face. Vou de encontro ao meu mestre. Quantos querem celebrar ao Senhor nessa noite? Amém. E o poder da sua ressurreição. E o meu maior desejo é Cristo em minha vida e em meu coração. Quero vê-lo face a face.